Queria mais uma vez acolher o meu confrade, Padre Márcio Fábio dos Anjos, teólogo, moralista, doutor em teologia moral. Ele segue assim bem na pista de Santo Afonso Maria de Ligório. Padre Márcio, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa Fortes na Fé. Muito obrigado, Padre Ulisses, e também uma satisfação grande estar com vocês, estar com os queridos que nos acompanham nesse programa. Eu sinto a mesma vibração, essa alegria, esse entusiasmo pela nossa fé. Muito obrigado. Isso. A gente com esse programa, Padre Márcio, a gente fala fortes na fé, alegres na esperança, ardorosos na caridade, não é mesmo? Sempre cheio de zelo. Claro. É o nosso número 21 da nossa Constituição, viu? E é exatamente para a gente tentar envolver todo mundo a fazer parte desse ser redentorista e nos ajudar em nossa missão. Mas, Padre Márcio, nós estamos conversando sobre a campanha da fraternidade deste ano, uma campanha ecumênica. Ela poderia ser até interreligiosa, não é mesmo? Porque ela nos propõe exatamente fraternidade e diálogo, né? E esse diálogo é o grande compromisso, ao mesmo tempo o compromisso de amor. Quase sempre, Márcio, a gente quando olha o lema da campanha da fraternidade, a gente vê uma realidade um tanto quanto negativa dentro da sociedade ou dentro das estruturas, instituições da sociedade. Mas certamente há milhões de pessoas que já vivem essa fraternidade, que já se dedicam a isso, independentemente das estruturas negativas ou positivas. Qual que é a sua experiência, Márcio, você que trabalha exatamente nesse campo de bioética, nesse campo da teologia moral, nesse campo de contato com tantas pessoas? Como é que você vê essa campanha da fraternidade brotando do coração, das mãos, das atitudes dessas pessoas? Perfeito, Padre Ulisses. Eu acho que é muito bom a gente pensar, não só no lado das críticas, mas entender que se não houver repercussão, algumas pessoas que se encantem com a ideia, não há nada, não é possível fazer nada. Jesus também começou a ter seguidores e se fazer apoiar, daí se amplia, não é, o quadro. Agora, então nós precisamos contar realmente com muitas pessoas. Aí, a minha experiência, Padre Ulisses, eu trabalho como redentorista numa missionariedade assim ampla e extremamente ecumênica. Ecumênica nesse sentido, não interreligioso, como você falou, ou então de algumas confessionalidades cristãs, mas ecumene daqueles que estão interessados e empenhados em que o nosso mundo seja habitável, ele seja um mundo humanitário, não é? Então, na minha área de trabalho, eu trabalho muito com pessoas que são cuidadoras de saúde. Sim. Então, a interação que eu percebo, muitos deles nem sei a religião que eles têm. E eu trabalho em comitês, trabalho em interação direta, o próprio Conselho Regional de Medicina, durante uns 14 anos trabalhei ali, atualmente em alguns hospitais eu participo da comissão de bioética, e a interação é muito boa, porque a vibração que nós temos é exatamente essa, de poder contribuir para que esse espírito humanitário, esse espírito de compromisso, a campanha fala do compromisso, ele seja aquela chama de esperança para o presente e para o futuro, não é isso? Então a campanha da fraternidade, ela conta já com isso, não é? Então conosco, por isso que eu valorizo muito também os telespectadores que são essa força, ou seja, como é que nós próprios poderíamos estar falando aqui se não tivesse gente que está vibrando conosco? É verdade. Então, não é? Essa é interativo. Exatamente. Eu acho que esse é o dado forte. Então, o que nós estamos fazendo aqui é querendo melhorar aquilo que já temos, né? Exato, Então, né? o esclarecimento da nossa visão crítica. Então, nós estamos entre amigos que se amam e amam a causa. Por causa disso, somos capazes de discutir seriamente e até às vezes discutir intensamente, mas sempre com o coração buscando aquilo que é o que Deus quer para nós, né, nesse mundo complicado que estamos, para que ele seja um mundo habitável. O sonho de Deus para nós, né? Exatamente, né, Márcio? Eu tenho a impressão de que nós devemos reconhecer, como o Papa Francisco reconhece, né,
que há muita gente realizando o sonho de Jesus, né? Às vezes até desconhece o nome de Jesus, mas realiza o sonho dele. Enquanto que há muita gente que conhece bem o nome de Jesus, o caminho dele, promete, promete e nunca realiza. E é tão importante perceber que o importante é aquele que pratica a palavra e não somente aquele que ouve a palavra e dela se esquece no dia a dia da sua vida, do seu relacionamento, das suas atitudes. Eu acho que o Papa Francisco, né, Márcio, ele está abrindo assim esse leque imenso, porque eu vejo a comoção, a emoção, a gratidão do Papa Francisco hoje, durante esse tempo todo de pandemia, com os agentes de saúde. Gente que morreu, gente que está se sacrificando, gente que está morrendo de cansaço, mas está ali ao lado do irmão, ao lado da irmã. Creio que é muito importante esse horizonte mais amplo da nossa fé cristã, não é mesmo? Perfeito. Aí eu faço uma homenagem realmente a essas pessoas com quem eu tenho interagido, inclusive no meu próprio tratamento, não é? Sim. Eu não sei a religião que eles tinham, mas eu fui tratado com um humanismo carinhosíssimo, não é? Sim. Que é mais do que um profissionalismo interesseiro em ganhar o seu salário e garantir um emprego porque está seguindo as normas técnicas. Não, é algo mais, tem espírito, tem bondade ali presente, né? Eu acho que isso aqui ensina para nós. E muita gente, Padre Ulisses, eu vou dizer isso para você e para os nossos também telespectadores, muita gente recusa a religião formal exatamente pelas incoerências. Ou seja, Sim. quando a gente tem muita palavra e pouca ação, quando a gente não mostra misericórdia nas próprias doutrinas religiosas, não adianta. A gente está está contra o patrimônio, digamos assim. Não é? Então, eu acho que ali também eu aprendi um pouco o que significa a gente fazer da nossa fé uma forma comunicativa. Então, ela Sim. não é um trator que passa por cima dos outros. Quando for isso, não é mais cristão, não é? É verdade. Márcio, eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre algo que está muito em moda hoje em dia, principalmente nas redes sociais, que a gente chama de polarizações, né? Dessa violência. Quando nós falamos na campanha em diálogo e falamos e constatamos uma situação de polarização ou até de violência ainda tão presente, tão dolorosamente presente no mundo, que consideração você faria, Márcio? Então, Padre Ulisses, esse assunto é uma ponta de um iceberg, ou seja, a gente percebe ao que nós chegamos. Ou seja, o Brasil, que foi classificado durante tanto tempo como um país de cordialidade, depois vamos descobrindo que essa cordialidade já estava camuflada em tempos de escravatura e daí por diante. Agora a gente está percebendo que isto passou a ser orquestrado, ou seja, os algoritmos e as formas com que os dados que a gente tem da expressividade nas redes sociais, eles são captados, são processados e são identificadas as pessoas que têm alguma vibração e sensibilidade para um tipo de sentimento social. E ali, então, é cultivada, entende? É cultivado aquele sentimento de ódio. Então, nós temos o ódio, a violência, que passa a ser embutida em nossos sentimentos e a gente se torna inconversável. Por quê? Porque existe uma forma técnica. Eu acho que era importante os nossos telespectadores estarem alertas para isto, porque é preciso crescermos um pouco mais na consciência sobre isto, né? De que essa violência que está presente, ela é crescente e ela pode exatamente nos levar a situações drásticas sociais muito perniciosas, muito perigosas. Não somos só o Brasil que estamos lidando com isso, é o mundo que está lidando com isso. E como que a gente lida com isso, Márcio, em termos assim de, agora, indicar o caminho do diálogo para as pessoas, ou indicar assim critérios pelos quais as pessoas que ficam perplexas, perdidas, eu vi isso, eu li aquilo, que critério a gente pode dar para elas assim, para que entre no caminho do diálogo, entre no caminho da fraternidade? Então, Padre Ulisses, a primeira coisa que eu acho é a gente poder se entender, ou seja, de que os sentimentos que a gente está tendo,
se eles não tiverem um espaço de racionalidade para serem conversados, a gente está realmente fechado. Ou seja, porque a gente se tornou tão convicto de ideias, esse discurso de chamar de ideologia o que o outro tem é uma forma de rotular, digamos assim, uma forma protetiva das nossas próprias ideologias. Então, esse mundo, se nós não pudermos nos entender como um desafio comum, o Papa Francisco tem insistido nesse sentido, né? Ou Sim. seja, o problema é nosso, não é só seu, meu. O problema de compreensão das pessoas, polarizações políticas, passa por uma consciência de que a polarização política pode ser fruto exatamente do condicionamento que está feito sobre nós. Se nós não aceitarmos um pouco dessa hipótese, a gente se torna fechado e cada vez mais submetido a ela, tá certo? Então, acho que isso que é importante, a gente começar um pouco por aí. Porque se fizer só um aconselhamento externo, não tenha mais compreensão, a gente não chega no fundo do caldeirão da emocionalidade, que ela está ali implantada dentro da gente. Isso é um problema sério, então. Então, o desafio para Ulisses é maior, sabe? É maior. Eu sinto dizer isso, que não tem fórmula inicial, senão por uma tomada de consciência de que nós estamos em outra forma de relacionamento, onde nós temos grandes instrumentos a nosso serviço, mas também esses mesmos instrumentos que estão cada vez mais nos condicionando. Não é? Se nós abrimos, né, um aplicativo, você coloca uma palavra errada, ele corrige você. Tudo bem, aí tudo bonitinho, é ótimo. Agora, quando você mostra a emocionalidade, ele começa a trabalhar a emocionalidade para, né, a gente ser aproveitado, aí é o contrário, aí é complicado. E eles Teria que começam a começar manipular. um pouco por aí. Teria que começar por aí. Eu acho interessante como se joga a inteligência e a razão de lado, não é mesmo? E se manipula apenas o emocional da pessoa. E já não deixa que a pessoa tenha liberdade sequer de pensar a possibilidade do contrário. Ela tem que pensar conforme ela está sendo emocionalmente assim conduzida, manipulada. Márcio, Padre Ulisses, sim. Padre Ulisses, deixa eu interromper um pouquinho. Veja bem, como isso até em família, irmãos, a gente às vezes se tropeça e atropela, incapaz de estabelecer um diálogo de razão. Mas veja esse motivo, esse e aquilo, porque se torna tão emocionalizado que ficou inconversável. Então, esse é o problema. O problema realmente ele veio para dentro de nós. Mas desculpe a sua pergunta seguinte. Não, mas não tem nada, não. Eu creio que é muito importante, porque é um alerta, entende? Eu acho que é um alerta em vermelho para a nossa geração, jovens, e nós também, os idosos, né? Tem gente que virou velho fanático agora, meu Deus do céu, que coisa triste, né? Mas eu acho que é muito importante. A campanha da fraternidade está aí exatamente para fazer esse apelo de fraternidade, de paz, de diálogo, de capacidade de escuta, não é, Márcio? E é tão importante. Márcio, a pandemia poderia ser para nós um alerta também, nos conduzir um pouco mais por esse caminho da escuta, da convivência, do respeito? Você acha que nós podemos colher, apesar de tudo que tem sido feito na contramão de ir ao encontro da saúde do povo, mas você acha que essa experiência de pandemia pode nos ajudar a entrar no trilho da campanha da fraternidade deste ano? Eu acho que sim, mas veja bem o que o Evangelho nos fala, né? Que a gente pode ver isto como sinais dos tempos. Os sinais estão dados. Agora, quem interpreta os sinais? Esse é o tipo de problema. Ou seja, nós estamos vendo que muita gente está descobrindo na pandemia o valor da família, o valor dos apoios, profissionalmente se descobre o valor dos cuidadores de saúde, mas muita gente só vê nisso uma oportunidade para ter emprego, para ter garantia social, e outros que estão sonhando para passar isso tudo e poder voltar à normalidade. Veja como muita gente pensa assim. Não é só ver como que
a razão do isolamento nessa segunda onda, muitos não estão nem aí, eles querem logo superar e voltar à normalidade e o descompromisso. Então, a pandemia, ela vai ser bem aproveitada se você, se eu, se nós pudermos meditar um pouquinho naquilo que ela nos coloca. Ela é como um espelho, ela nos colocou muitas questões que nós precisamos mudar. Agora, a gente vai no espelho e olha só o que quiser, né? Sei. Esse é o tipo de problema, né? Então, volta novamente o desafio. Acho que ela é uma excelente amostra. Colocou não só a gente pessoalmente, colocou o mundo, a sociedade diante de um espelho. Agora, cabe a gente nos ver com sabedoria, né? Eu acho que esse que é o desafio. Aprender aquilo que vem assim de positivo para nós, não é mesmo? E creio que a campanha da fraternidade está exatamente aí para nos alertar, né? E também o Papa Francisco. Eu sempre digo, Padre Márcio, principalmente os católicos, entende? Quando estão perplexos, eu digo, seja fiel ao Papa Francisco. Tudo aquilo que você ouve ao redor de você, se não bater com aquilo que o Papa Francisco está pedindo, propondo, provocando, alertando, sendo profeta, você pode sair totalmente fora dessa comunhão de igreja, dessa comunhão de fé que nós temos em Jesus. Então, se você for escolher e tiver um pouco de sabedoria espiritual, escolha o caminho do Francisco. Ele é mais garantido do que o caminho de tantas e tantas outras pessoas. Então aí, minha gente, a nossa campanha da fraternidade. Cristo é a nossa paz, do que era dividido ele fez uma unidade, convidando você para vivenciar a fraternidade e o diálogo a partir de um compromisso com o amor, com o mandamento de Jesus. Guarde isso no seu coração. Márcio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua sabedoria, pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço e muita saúde para você. Muito obrigado aos telespectadores e agradeço aos telespectadores e a todos aqueles que nos têm enriquecido com o seu testemunho também de vida humanitária, esse sentimento de Deus. Muito obrigado, Padre Elício, obrigado a todos. Obrigado.